E se eu te dissesse que um dos filmes mais perturbadores já feitos nasceu do medo real? Não de uma lenda, não de um pesadelo, mas de um momento em que quase aconteceu de verdade. E que durante as filmagens, coisas começaram a acontecer que até hoje deixam dúvidas. Esse não é apenas um filme sobre mortos que voltam. É sobre o momento em que o ser humano decide desafiar a morte e descobre que algumas coisas nunca deveriam ser trazidas de volta. Em 1989, chegava aos cinemas Cemitério Maldito, uma adaptação de Stephen King que rapidamente se tornaria uma das experiências mais desconfortáveis e emocionalmente pesadas do terror. Mas, diferente de outras obras do autor, essa não veio apenas da imaginação. Ela veio do medo, um medo tão real que o próprio King se arrependeu de ter escrito. Nos anos 70, vivendo no Maine, com sua família, King morava próximo a uma estrada onde caminhões passavam constantemente em alta velocidade. Um dia, o gato de sua filha foi atropelado. Nada incomum, até que, pouco tempo depois, seu filho pequeno quase correu para a mesma estrada. Por segundos, tudo poderia ter acabado ali. E foi nesse instante, nesse pensamento impossível de evitar, que surgiu a pergunta que daria origem a tudo. E se eu pudesse trazê-lo de volta? Essa pergunta é o coração de Cemitério Maldito e também sua maldição. King escreveu o livro como uma forma de lidar com esse medo, mas quando terminou, percebeu algo inquietante. Ele tinha ido longe demais, tão longe que decidiu guardar o manuscrito, simplesmente esconder. Ele acreditava que aquela história não deveria ser publicada, porque ela não oferecia conforto, não oferecia esperança, só mostrava até onde o amor pode levar alguém quando ele se mistura com o desespero. Mas por causa de um contrato editorial, King foi obrigado a entregar o livro, e em 1983, o mundo conheceu uma das histórias mais perturbadoras já escritas. A reação foi imediata. Leitores não diziam apenas que tinham medo, eles diziam que a história os deixava mal, pesados, incômodos, como se algo dentro deles tivesse sido tocado de forma errada. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Hollywood. A Paramount rapidamente adquiriu os direitos da obra, mas havia um problema claro: como transformar uma história tão sombria em um filme que o público conseguiria assistir até o fim. Inicialmente, o projeto foi oferecido a George Romero, um nome lendário dentro do terror, mas conflitos de agenda impediram sua participação. E foi então que surgiu uma escolha inesperada e decisiva: Mary Lambert. Uma diretora vinda dos mundos dos videoclipes, alguém com um olhar estético forte, mas sem histórico de grandes filmes de terror. Muitos duvidaram, mas King não. Ele acreditava que Mary tinha algo essencial: sensibilidade para entender a dor por trás da história e a coragem para não suavizá-la. Talvez tenha essa sido a decisão mais importante de toda a produção, porque Mary Lambert não tentou transformar Cemitério Maldito em um terror convencional. Ela transformou o filme em uma experiência emocional, fria, silenciosa, incômoda, como o próprio luto. As filmagens começaram em 1988 no próprio Maine. Essa escolha não foi apenas estética, foi pessoal. Stephen King insistiu que o filme fosse gravado ali, no mesmo tipo de ambiente onde a história nasceu. Florestas densas, estradas vazias, silêncio absoluto e um clima que parecia carregar algo mais. O set era isolado e à noite ninguém gostava de ficar sozinho. Relatos começaram a surgir logo nas primeiras semanas. Barulhos vindos da mata, passos, movimentos que ninguém conseguia explicar. Nada confirmado, mas o suficiente para deixar o ambiente estranho. A diretora, em determinado momento, chegou a pedir que o local fosse abençoado mais de uma vez, mas segundo os relatos da equipe, isso não mudou muita coisa. A sensação continuava ali, pesada, como se o próprio cenário estivesse observando. E então, temos Church, o gato, um dos elementos mais icônicos do filme, mas o que poucos sabem é que não era apenas um único gato. Foram 7, cada um treinando para ações específicas. Mas algo aconteceu durante as gravações. Um dos gatos desapareceu, simplesmente sumiu do set. A equipe procurou por dias, e nada, até que ele reapareceu, no meio do cenário do cemitério, coberto de terra. Ninguém conseguiu explicar, e esse tipo de coincidência só aumentava a tensão entre todos ali. O elenco também começou a sentir o impacto emocional da história. Denise Crosby relatou pesadelos frequentes durante as filmagens. Ela dizia
que as imagens do filme não ficavam só no set, elas o seguiam para casa. E ela não era a única. Outros membros da equipe relataram ansiedade, desconforto e uma sensação constante de que algo não estava certo, mas nada se comparou ao momento mais pesado da produção, a cena em que Louis Creed desenterra o próprio filho. Dale McGiffey, que interpreta Louis, não conseguiu terminar a gravação. Ele saiu do set em silêncio, visualmente abalado e depois chorando. A produção foi interrompida. Mary Lambert deu tempo, porque naquele momento aquilo não era atuação, era algo muito mais profundo, era dor. E talvez seja por isso que essa cena funciona até hoje, porque ela não tenta te assustar, ela tenta te quebrar. Mas o momento mais perturbador de toda a produção ainda estava por vir, porque se existe algo em Cemitério Maldito que ficou marcado na mente de quem assistiu, não foi apenas o retorno dos mortos, foi Zelda, a irmã doente de Rachel, uma figura que aparece em lembranças, pesadelos e até hoje é considerada por muitos como a cena mais traumática do filme. E o que é mais inquietante é como ela foi criada. Mary Lambert tomou uma decisão incomum e extremamente calculada. Zelda não seria interpretada por uma atriz, mas por um homem, Andrew Hubatsek. A ideia era simples e perturbadora: criar algo que o cérebro humano não conseguisse identificar corretamente. Algo que parecesse humano, mas não completamente. Algo que gerasse desconforto imediato. E funcionou. A maquiagem, o corpo magro e contorcido, a forma como Zelda se movia, tudo contribuía para aquela sensação de que algo estava profundamente errado. Mas o impacto foi além do esperado. Denise Crosby relatou que teve dificuldades reais para gravar aquelas cenas. Ela não estava apenas atuando, ela estava com medo, medo de verdade. E isso ficou registrado na tela. Mas o elemento mais perturbador do filme seja talvez aquilo que não mostra de forma exagerada. A diretora evitou o excesso. Ela não transformou o Cemitério Maldito em um espetáculo de sustos. Ela construiu algo mais lento, mais psicológico, mais incômodo, porque o verdadeiro horror não está no que aparece, está no que você sente quando percebe que algo não está certo. E isso fica ainda mais evidente quando Gage retorna, interpretado por Miko Hughes, com apenas 2 anos de idade. O personagem se tornou um dos mais assustadores do cinema. E não por efeitos exagerados, mas pela naturalidade, pelo olhar vazio, pelo sorriso fora de contexto, pelos pequenos gestos que parecem errados. A produção utilizou dublês, truques de câmeras e efeitos práticos para construir as cenas mais violentas, mas o impacto vinha da presença. E Mary Lambert soube explorar isso com precisão. Ela sabia que o medo mais profundo não vem do grotesco, mas do familiar, que deixou de ser confiável. E então, chegamos ao momento mais decisivo do filme, o final. Um final que quase não aconteceu como conhecemos. Durante a pós-produção, executivos da Paramount ficaram extremamente preocupados. O filme era pesado demais, o tom era desesperador, e o final não oferecia qualquer tipo de alívio. Eles queriam mudanças, queriam suavizar o impacto, dar ao público uma saída. Mas Stephen King recusou. Ele foi direto. A história não é sobre escapar da tragédia, é sobre enfrentá-la e entender que algumas decisões não têm volta. Mesmo assim, versões alternativas chegaram a ser discutidas. Uma delas mostraria Louis completamente insano, vivendo em negação total. Outra tentava reduzir o impacto do retorno final, mas nada disso foi adiante. Mary Lambert e King sabia que mudar o final seria destruir o que tornava a história única. E assim, o filme manteve seu desfecho original. Rachel volta, mas algo está errado, muito errado. E quando ela toca a luz, o filme termina. Sem explicações, sem conforto, apenas com a certeza de que tudo foi perdido. Esse final era raro, especialmente para a época, mas hoje em dia seria impossível fazê-lo, ainda mais para a geração woke. E talvez seja exatamente por isso que Cemitério Maldito marcou tanto, porque ele não tenta te proteger. Ele não dá alívio da dor, ele simplesmente mostra. Quando o filme foi exibido pela primeira vez, para o público, a reação foi incomum. Não houve aplausos, não houve gritos animados, como em outros filmes de terror. Houve silêncio, apenas pessoas sentadas, processando o que tinham acabado de ver. Alguns chorando, outras apenas olhando para frente. Isso não era comum, porque aquilo não era apenas entretenimento, era uma experiência emocional. A crítica ficou dividida. Alguns chamaram o filme de excessivamente sombrio,
Outros o consideravam uma obra corajosa, mas o público respondeu. O filme arrecadou 57 milhões de dólares, um sucesso absoluto. E mais do que isso, um impacto cultural duradouro. Gage se tornou um ícone. Zelda virou um dos maiores pesadelos do cinema. Church entrou para a galeria dos animais mais perturbadores do cinema. E a frase, às vezes a morte é melhor, se tornou eterna. Mas talvez o maior legado de Cemitério Maldito não esteja nas cenas, nem nos sustos. Está na pergunta que ele deixa. Uma pergunta que não sai da cabeça. Uma pergunta que incomoda, que pesa. O que você faria se tivesse a chance de trazer alguém que você ama de volta? E, mais importante, você aceitaria que voltasse? Stephen King, anos depois, foi direto ao falar sobre essa história. Ele disse que Cemitério Maldito é o único livro que realmente o assusta, porque nele ele colocou seus medos mais profundos, sem filtro, sem proteção. E talvez seja por isso que o filme continua vivo até hoje. Porque no fundo, o verdadeiro horror não está nos mortos, está naquilo que somos capazes de fazer quando nos recusamos a deixá-los ir. Esse é um dos meus filmes de terror preferido e eu espero que você tenha gostado de relembrar ele comigo. Agora, deixe aí nos comentários o que você acha dele. Muito obrigado e até o próximo vídeo.